Binezolava chorri clama sobre de amplosi de fim, papai. Abenat chorri les simples por ti amo, no, Senhor. Tu que é santo, papai. Ai, Bolívar, ceiga te a glória de estado de respande, estado de andodor, richicaminóvia, papai. Sorre cabedo sanidai. Adore sambedai bonévia. Aleluia. Oh, glória. Esta minha, esta ninha, esta dioto no. Rideciando levina celestial neblas boreal que minicisa, Senhor. Dos pés ele a todo ni, papai. Ayo, temi candenai banévia, sanandena dioto no doxia. Eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças, papai. Muitas graças, papai. Por tudo que o Senhor vem fazendo em nosso meio, Abba. Pelas maravilhas que o Senhor está fazendo, Senhor. Oh, que banisso landebai. Sim, o Senhor está fazendo maravilhas, papai. E cabadaba sodeca maniotono. Amenosia lancheca vidobasai. Abenébia sulante boloshine bonécia. O Senhor está fazendo coisas tremendas e poderosas. Vatunipa silante caminobasai. Abenebe no sodoyotono. Ayoshe caminobasai. Às vezes nós não atentamos para isso. Mas o Senhor faz coisas grandiosas, poderosas, maravilhosas, que muitas vezes nós não percebemos, papai. Nós não percebemos. Odenance labashiri kandenamasai. Achamos, oxe bodiase, que coisas grandiosas, poderosas, é somente quando a gente vê com os nossos olhos, quando um paralítico levanta, quando um cego enxerga, quando um surdo ouve, quando um morto ressuscita. Nós achamos que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas, grandiosas, mas não atentamos para as coisas, Senhor, que levam, ó Pai querido, Pai amado, aquilo que venha produzir esses milagres, que venha fazer com que o paralítico levante, o surdo ouça, o mudo fale, o cego enxergue, o morto ressuscite. Não atentamos para as coisas mínimas, papai, as coisas que não se veem, e achamos que o Senhor só está operando quando coisas extraordinárias aos nossos olhos estão acontecendo. Mas negligenciamos aquilo, papai, que o Senhor está fazendo quando nós não estamos vendo, quando nós não estamos percebendo. Porque a tua palavra diz que o Senhor trabalha enquanto nós estamos esperando. O Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Pois a tua palavra diz que o Senhor age em todas as coisas. O Senhor está agindo, operando em todas as coisas, com o propósito de beneficiar aqueles que te amam e que são chamados segundo o seu propósito. Anoraba nessanecaminavasai. Iodenesse alabarduri chenekeminai. Só atentamos para aquilo que vemos, papai. E quando nós vemos o Senhor fazendo coisas extraordinárias, aí nós, papai, ficamos deslumbrados, damos glória, louvor. Shirene kamanai. Mas na verdade, todas essas coisas que podemos ver com os olhos acontecendo de extraordinário, na verdade, não é o extraordinário. O extraordinário para o Senhor é quando um joelho se dobra, é quando uma lágrima desce. Isso é que é o extraordinário. Isso é que é o sobrenatural. É quando no secreto nós estamos, papai, sozinhos ali, clamando, suplicando. É quando, papai, as nossas lágrimas caem do nosso rosto. Isso para o Senhor é o extraordinário. Isso é o extraordinário. Aleluia. O extraordinário para o Senhor é quando uma mulher se assenta aos teus pés para ouvir tua palavra, como Maria fez. Isso é o extraordinário. O extraordinário para o Senhor é quando uma mulher quebra o vaso de um perfume caríssimo, Senhor, e derrama sobre ti. Isso é o extraordinário. O extraordinário, aleluias, é quando os nossos corações se quebranta diante da tua presença, quando nós nos humilhamos diante de ti, Abba. Isso é o extraordinário.
Shirei Kamanai Manébia. Mas para nós, achamos que o extraordinário é quando nós podemos ver com os olhos. Oh, Senhor. Um paralítico, como eu disse, um paralítico levantando, um cego enxergando, um mudo falando, um morto ressuscitando. Mas nós esquecemos, nós não atentamos que se essas coisas estão acontecendo, estão sendo operadas, é porque antes alguém de joelhos orou, intercedeu, clamou, suplicou. Então podemos dizer que essas coisas que acontecem e que os nossos olhos veem são o resultado de uma vida rendida aos teus pés no secreto. São resultado de cada lágrima que desce pelo nosso rosto. Lágrimas de compaixão, de intercessão. Cada gemido no Espírito, isso é extraordinário. Quando nós não encontramos mais palavras, quando a intercessão do Espírito é tão profunda, papai, que já não há mais palavras em nossos vocabulários, em nosso vocabulário. E aí, o teu Espírito traz gemidos profundos em nosso íntimo, em nosso ser. É quando nós estamos em dores de parto. Isso é o extraordinário. E que muitos não estão vendo. Isso é o extraordinário. Quando nós estamos gemendo, sofrendo as dores de parto, para que Cristo seja formado naqueles que ainda não têm. Aqueles que ainda não conhecem a Ti. E kabadaba soroti kamanai. Ayorani salabato de kamenovasai. Aboliva nesilande korenide silamatuhai dosene. É isso que é o extraordinário. É isso, o kabadaba sub a xericandinavasai, que nós não atentamos, papai. Horose dabanai. O denakemenemasai. Chorou binai. Aquilo que o Senhor Jesus fez quando Ele esteve aqui na terra. Ebanábia, que deixava todos os homens, que fazia com que multidões ficassem perplexas. Como, por exemplo, a multiplicação dos pães, a água transformada em vinho, a ressurreição de Lázaro. Ei, Conira Sadabai, o Rasulamanai Banébia, o Jebadoreia, como a pesca maravilhosa, e muitos outros sinais, prodígios, milagres que o Senhor Jesus operou, que aos olhos dos homens era extraordinário, era impressionante, que os homens, a multidão se impressionava e dava glória a Deus pelas maravilhas que Jesus operava. Mas quando Ele carrega uma cruz, depois de sofrer flagelos, açoites em seu corpo, aí ninguém mais dava glória a Deus. Ninguém mais olhava como o Senhor estava vendo, papai. Porque isso para o Senhor é que é o extraordinário. Quando Ele estava na cruz, sofrendo por causa do amor, do seu grande amor por nós. Isso é o extraordinário, o sobrenatural, o espetacular. Mas ninguém dava glória, porque os homens não olhavam para Ele como Ele olhava para nós, papai. Porque todos olhavam para Ele como um homem, Senhor, que dizia ser filho de Deus, mas que agora estava lá, condenado, humilhado, massacrado. Todos olhavam para Ele, talvez até mesmo frustrados, decepcionados. Talvez muitos diziam: eu pensava que esse era o Salvador. Eu achava que esse era o Messias. Olha só a situação dele. E alguns até mesmo diziam: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Você não dizia que era o Filho de Deus? Prova agora que você é o Filho de Deus. Desça dessa cruz para que creiamos em ti. Assim, a humanidade daquela época olhava para Cristo. Talvez até os dias de hoje muitos estão olhando para Ele dessa maneira. Mas Ele olhava para a humanidade de maneira completamente diferente. Enquanto muitos olhavam para Ele como aquele que foi desprezado, aquele que foi
julgado e condenado, ele estava olhando para a humanidade, para os homens e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava olhando para os pecadores e estava se tornando como eles, recebendo em si mesmo os pecados de todos, tornando-se pecado por cada um. Isso é o extraordinário. Isso é o sobrenatural que nós devemos dar glória. Aleluia! Que nós devemos celebrar e que muitos não celebram. Não dão glória a Deus. Porque se não fosse isso, se não fosse essa obra graciosa do Senhor Jesus, hoje nós estaríamos perdidos, sem esperança, sem Deus nesse mundo. Oh, rabadabacheca nemanassaiba névia. Aiode caminóvia solande naiva névia. Oh, chei cabinov lassilei. Ablia chei camanava do salande de camidamassai.